Bruno, a gente agora está num outro cenário. Esse cenário a gente já está dentro do bloco cirúrgico. Cada pessoa tem o seu passo a passo, tem os seus processos a serem seguidos. Como é que é o seu? Você costuma, por exemplo, falar com todos os pacientes antes da cirurgia ou não? Você dá alguma outra orientação? Eu, por exemplo, gosto muito quando a minha secretária... Na verdade, sempre a minha secretária entra dentro do bloco cirúrgico, porque se algum paciente entrar, chegar mais tarde, ela consegue fazer essa abordagem, já sabe o que eu costumo falar, porque uma vez que eu vou lá para a sala, eu realmente não costumo sair mais. Dá pra gente aí um pouquinho dessa tua rotina. Fala eu pra também gente. tenho essa rotina da minha secretária ser o ponto de referência, vamos dizer assim, para os pacientes. Então, o dia da cirurgia é um dia, como a gente comentou antes, que eles vêm um pouco mais ansiosos. E aí ter aquele rosto conhecido é muito importante. De apoio, né? Se eles precisarem de qualquer coisa, eles sabem que podem contar com ela. Eu falo com os pacientes antes da cirurgia, antes deles entrarem na sala cirúrgica propriamente dita. Em geral, na lâmpada de fenda, que é onde eu faço minhas marcações, por exemplo, para as lentes tóricas ou para o laser. Então, quando a gente tem uma lâmpada de fenda no bloco cirúrgico, estou para fazer essa marcação, em geral é o meu primeiro contato com eles naquele dia cirúrgico. E aí daí eles seguem ou para a sala do laser ou para a sala realmente cirúrgica, mas pelo menos eu já fiz essa recepção deles verem que eu tô ali, lembra que a gente conversou antes e agora chegou o dia. E eu gosto sempre de explicar o que eu vou fazer para o paciente à medida que eu estou fazendo, independente se é o primeiro olho a ser operado ou o segundo olho a ser operado. Da cirurgia, Ou cada passo? Não a cirurgia assim, vou fazer sua incisão, vou fazer sua... Não isso, mas, por exemplo, o paciente senta para fazer a marcação para o laser ou para a lente tórica na lâmpada de fenda. Eu explico a ele, olha, a gente vai sentar aqui, é como se fosse lá no consultório, que vai sentar, vai botar o queixo aqui, a testa, pode ficar tranquilo. Aí eu faço a marcação. Na hora que ele vai deitar para o laser, e aí geralmente a gente explica a ele que ele vai olhar para uma luz vermelha, que vai estar piscando e tudo. Todas essas orientações eu passo, independente se é o primeiro ou o segundo olho a ser operado, porque muitas vezes o paciente esquece alguns detalhes das orientações que foram passadas e explicadas na primeira cirurgia. Então, não é que eu explico a ele a parte técnica, mas eu dou a ele as orientações do que vai acontecer, porque isso realmente diminui muito a questão da ansiedade. Então, por exemplo, acabou a cirurgia, e aí, antes de tirar o campo cirúrgico, eu peço para ele não feche o olho com força, eu vou tirar o seu campo cirúrgico agora. E aí eu tiro o bléfaro, tiro o campo cirúrgico, antes dele levantar, eu já explico de novo, olha, espere um minuto que a gente daqui a pouco vai lhe levantar para você sentar numa cadeira de rodas. Então, passo a passo do que vai acontecer, eu sempre repito como se fosse a primeira vez que ele está vivendo aquela experiência. É não banalizar o processo, né? A gente está aqui, por exemplo, no estúdio pela primeira vez, para o Matheus ali que está editando o nosso áudio, isso aqui é a casa dele, pra gente é a primeira vez. A gente não sabia, não conhecia. E uma coisa que eu gosto de podcast também é que a gente pode dizer que a gente está onde a gente quiser, né? A gente pode dizer que a gente está na praia aqui conversando, que a gente está aqui num ambiente muito mais relaxado, e realmente está, mas... A gente não entrou aqui assim, né? Na primeira vez que a gente entrou aqui, a gente ficou tenso, e eu acho que essa capacidade, essa empatia em se colocar no lugar do paciente é o que faz a experiência desse paciente ser o mais agradável possível. E esse termo experiência, eu acho que cada vez tem ficado mais forte, né? Que a gente tem não quebrado, vamos dizer, todos os processos que ele teve dentro do hospital. A gente vê como uma linearidade de que a experiência dele veio da marcação ao pós-operatório. Então, tudo isso conta quando a gente vai fazer lá no hospital, tem a pesquisa do NPS, né? A NPS é um sentimento muito mais do que um dado técnico. Como é que foi o sentimento dele? E aquilo que você indica para uma pessoa querida vai ser aquilo que o teu coração mais está dizendo do que a tua cabeça vai estar fazendo de análise processual de tudo que aconteceu, né? E eu acho que assim, a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, e todos nós já fomos pacientes, seja clínicos ou cirúrgicos. E a gente sabe como é importante o momento, se foi cirurgia, do médico se reapresentar, de que ele está ali. Então, eu gosto sempre, mesmo que eu tive esse contato, vamos dizer, inicial com o paciente na lâmpada de fenda, lá fora, antes dele entrar na sala, mas na hora que eu entro, que ele está deitado na cama cirúrgica, eu vou começar a cirurgia, eu sempre volto a dizer, dona fulana, ou seu fulano, aqui é a doutora Bruna Ventura, estou aqui, vamos começar agora, fique tranquilo. Aquele sou eu, né? Porque às vezes ele olha pra gente, ele já conhece, mas ele tá
tá com tanta informação ao mesmo tempo que ele olha para você e não sabe que é você. E está num momento de ansiedade, de angústia. Todos nós já fomos pacientes e sabemos que você fica muito fragilizado. Então, por mais que a gente, do lado do médico, saiba que aquela é uma cirurgia super segura, que você está super bem capacitado, que vai dar tudo certo, mas para o paciente aquilo é a primeira vez que ele está vivendo. Então, é muito importante essa experiência, como você colocou, e esses cuidados nos detalhes dessa experiência. Bruno, agora a gente está dentro do bloco cirúrgico, estamos nesse novo cenário. A gente sai desse processo pré-cirúrgico, que é muito importante. A gente listou aqui algumas coisas que eu acredito sinceramente que se a gente não consegue atingir no nível máximo, a gente não vai conseguir estar entregando o resultado cirúrgico máximo. Apesar da gente ter falado um pouco ainda sobre técnica, mas técnica a gente vai começar a falar agora, tá? Como eu prometi aí no começo do podcast, a gente vai ensinar, ou tentar ensinar, ou pelo menos passar para vocês algumas experiências que nós fomos adquirindo aí ao longo dos anos, né? E que pode facilitar para complementar ou então para mudar alguma coisa da sua técnica. Uma conversa tranquila, como se fosse no estar médico do bloco cirúrgico. Exatamente. Ou então naquele momento com metilcelulose, né? Que a gente usa a metilcelulose para acelerar nossas sinapses e eventualmente, na dúvida, coloca um pouco de metil ali e vamos pensar no que vamos fazer. Então, incisão. Incisão, eu digo que a gente deixa 2 assinaturas no olho. Assim como alguém que pinta um quadro assina ali embaixo, a gente deixa a incisão assinada e a gente deixa a cápsula Rex assinada. Então, são 2 coisas que quando não estão bem feitas, vai estar ali para sempre, né? Perfeito. Então, o que você pode falar para mim sobre incisão de uma forma ampla, tá? Eu vou deixar aí o microfone rodando com você, vou te complementar aqui quando eu achar necessário, mas fala tudo para mim que você tem para falar sobre incisão. Incisão é um dos passos mais minimizados no sentido da pessoa achar que não é importante quando começa a operar, mas que todo mundo logo aprende que uma incisão mal feita é dor de cabeça, é uma bola de neve. Então a incisão ela precisa ser bem feita, precisa ser um momento que o médico já está ali concentrado na cirurgia. Então não é aquele momento que você está falando ou enfim disperso e depois é que você vai começar a realmente focar naquele paciente. O momento do médico focar nesse paciente que vai começar a operar é antes mesmo de botar campo cirúrgico, como a gente estava falando. Então, botou campo cirúrgico, botou o bléfaro, vai começar a cirurgia com a incisão, ele precisa estar 100% ali. Eu faço a minha incisão no meridiano mais curvo, em geral, e com isso eu já diminuo um pouco o astigmatismo corneano desse paciente. O posicionamento da incisão é muito importante, tanto de você saber assim qual é o seu limite. Se você quiser optar por esse caminho de ajustar a posição da incisão, é até onde você se sente confortável em ajustar essa posição da sua incisão para também não comprometer a sua segurança de como você faz os demais passos. Você falou confortável, eu achei super interessante isso, porque assim, incisão dá para fazer em qualquer lugar, né? Você vai ajustar a cadeira, mas conforto, qual é uma pergunta para cada ouvinte se fazer, a partir de quantos graus você começa a ficar desconfortável com a sua incisão? E eu acho que isso é muito pessoal, né, Bruno? Muito, muito pessoal. E assim, para quem sempre opera na mesma posição e aí quer começar a ter essa, vamos dizer assim, flexibilidade de ajustar a posição da incisão para compensar parte do astigmatismo do paciente, minha sugestão é comece de forma sutil. Então, se você sempre opera, por exemplo, a 115, 120 graus, não adianta você do dia para a noite querer ir para 180. Entendeu? Então você precisa ir de forma sutil para que você vá se reajustando em relação ao conforto. Então, quando a gente estava falando do Ingenuity, você falou que a gente está tão acostumado com o microscópio que quando vai operar inicialmente com o Ingenuity, você sente um pouco, tem que se ajustar. E é verdade, isso todo mundo, mesmo quem não operou com o Ingenuity, mas mudou de microscópio, você muitas vezes tem que se reajustar, ou mudou o sistema de Phaco. Enfim, tudo que você muda em relação à sua cirurgia, você tem uma curva, por menor que seja. Um exemplo, eu acho claro, é dirigir, né? Você está acostumado com carro manual, aí você parte para um automático. O automático, obviamente, é melhor do que o manual, mas mesmo assim,
rola uns freiozinhos de vez em quando que todo mundo sacode dentro. Então eu acho que isso aí realmente é bem evidente no Ingenuity, mas que depois você acaba pegando o ritmo bem melhor e até em alguns casos gostando mais. Apesar de eu ainda não ter chegado lá, eu ainda gosto mais do microscópio. Isso aí é sem dúvida nenhuma. Bruna, e você falou sobre o astigmatismo. Até quanto de astigmatismo você realmente acha que é relevante modificar essa incisão? Porque nem sempre, a gente está falando de uma redução que nem sempre no pós-operatório tardio a gente está vendo aquilo ali acontecer. Quando que você acha que isso realmente é relevante? O médico sair um pouco mais da sua zona de conforto para tentar buscar aquela planação. Veja, o astigmatismo residual, ele é hoje, e aí tem vários trabalhos mostrando, ele é um dos principais fatores, e muitos trabalhos mostram que ele é o principal fator em relação à insatisfação no pós-operatório, em relação à visão não ficar tão nítida sem correção no pós-operatório. Então, é algo que é um dos fatores que realmente eu dou bem importância. E aí, tanto a maneira como é esse astigmatismo, então é importante a gente ter um mapa corneano, seja aí uma topografia, uma tomografia, que você veja como é esse astigmatismo. Ele é um astigmatismo regular simétrico, ele é um astigmatismo irregular. Enfim, você ter uma boa noção de como é esse astigmatismo de forma qualitativa e também quanto que ele é e onde é que ele é. Então, a quantidade desse astigmatismo / magnitude e o eixo desse astigmatismo, certo? Então, eu sempre, quando estou planejando a cirurgia de catarata, e aí daria outro podcast essa parte. Vai dar outro podcast, já deu. Mas eu sempre levo em consideração quanto de astigmatismo que tem, se os aparelhos estão congruentes em relação a eles, então se eles estão, diferentes aparelhos estão indicando uma quantidade de astigmatismo, um eixo do astigmatismo parecidos. Isso é um dos pontos mais importantes na hora que a gente está, por exemplo, planejando uma lente tórica, uma incisão arqueada. Mas de forma assim, bem resumida, eu esqueço a questão da incisão no meridiano mais curvo quando o paciente tem aí um 0,1, 0,2, 0,3 de asti. Acima de 0,5, 0,6 de astigmatismo contra a regra na córnea, em geral eu já planejo uma lente tórica nesse paciente. E acima aí de 0,6, 0,7 a favor da regra, eu também já planejo uma lente tórica. Se o paciente vai fazer a cirurgia dele a laser, e aí ele tem um astigmatismo baixo, você pode fazer uma incisão arqueada usando o laser, e aí eu uso o laser para fazer incisão arqueada intraestromal. Então o paciente não fica com aquela sensação de areia, de corpo estranho nos primeiros dias depois da cirurgia, e com isso eu consigo minimizar ainda mais o astigmatismo dele. Lembrando da importância de também existe um limite. Você não quer hipercorrigir esse astigmatismo a ponto de você rodar e induzir um astigmatismo no meridiano que ele não está acostumado. Mas em geral, respondendo a sua pergunta, eu modifico a minha incisão para o meridiano mais curvo, para o eixo mais curvo, até aí um 0,3. Abaixo de 0,3 em geral, aí eu opero onde eu estou mais confortável, prestando atenção para não ser no meridiano mais plano, tá? Então, quando eu digo assim, eu não mudo minha incisão, é para não ir para o meridiano totalmente mais curvo, mas às vezes a 45 graus dele. Então, por exemplo, vamos dizer que o paciente tenha 0,2 de astigmatismo e o meridiano dele mais curvo seja aí a 180. Não necessariamente eu vou precisar entrar 180 nele, eu posso entrar 145, que aí você vai realmente distribuir o que você vai... É como se você fosse fazer uma incisão neutra, onde você está fazendo, entendeu? E esse astigmatismo que você está falando, assim, astigmatismos baixos, parecem não ter tanto valor, mas a gente sabe que é o que tira o paciente do HD para o Full HD, né? E vai somando. Qualitativamente, o potencial visual realmente é interferido por ele, né? E eu lembro que isso foi uma coisa que eu venho modificando cada vez mais, é que de fato trazer essa linha de indicação para tórica cada vez mais para baixo, justamente para tentar atingir esse resultado visual máximo, que a gente sabe que é muitas vezes o que o paciente está buscando. O paciente, quando está buscando uma referência como o Hope, ele está buscando realmente um nível de excelência máxima e corroborando com tudo que a gente vem falando sobre a questão da personalização. Nesses astigmatismos que são mais irrelevantes, você costuma posteriorizar um pouco mais a sua incisão
talvez tentando entrar ali no mais próximo da esclera para não fazer essa indução, ou você não costuma fazer essa mudança? Eu não costumo fazer essa modificação de operar, fazer a incisão mais posterior nesses casos, mas é importantíssimo, mesmo nesses graus mais baixos, nesses astigmatismos mais baixos, que às vezes a pessoa acha assim, é relevante, eu vou fazer minha incisão onde quer que seja, tem que ter o cuidado de não ser no meridiano mais plano, principalmente se você opera, por exemplo, com uma incisão de 3, 2,75, que acaba induzindo mais. Então, vamos dizer que você tenha um paciente que tem um astigmatismo de 0,2 ou 0,3 ou 0,4, vamos dizer um 0,4, e você acaba fazendo a incisão no meridiano mais plano dele. E aí você induz, vamos dizer, uma incisão de 3 milímetros, você induz mais 0,3 ou mais 0,2,5. Então, você acaba botando um paciente com quase 0,75 de astigmatismo no pós-op, que já é visualmente, já tem um impacto visual. Então é importante na hora que, mesmo que a gente está falando de astigmatismos mais baixos, de você não estar induzindo mais astigmatismo nesse astigmatismo baixo e aí resultando num astigmatismo clinicamente... Somando os dois, né? Exatamente. E quando a gente vai um pouco mais para o posterior, a gente corre um risco que aqui vai ter o primeiro pulo do gato dentro do centro cirúrgico, que é aquele fluido subconjuntival que atrapalha, que é a percepção que dá, parece que o olho vai lá para baixo, aquilo começa a incomodar, começa a acumular líquido. Quando você percebe que isso está acontecendo numa incisão sua, como é que você costuma se sair disso? Então, se, por exemplo, eu fiz uma incisão que ficou mais posterior, ou até ficou bem localizada, porém, às vezes o paciente tem uma conjuntivalização da periferia da córnea. Uma conjuntiva bem fininha, né? Isso. Que você não vê só depois que ela levanta que ela diz oi. Isso. E aí começa a formar a quimose, então, perto da incisão. Na hora que você começa a ver essa infiltração dessa conjuntiva, o ideal, eu já, em geral, já paro e já pego a tesoura Vanas, para fazer 2 aberturas muito pequenas dos 2 lados da incisão na conjuntiva. Então, soltando essa, vamos dizer assim, conjuntiva que está mais perto da incisão. Isso, em geral, já resolve. O cenário que a gente não gostaria que acontecesse é você ignorar essa infiltração, porque ela é só progressiva. Quanto mais cedo você interfere nela, menos dor de cabeça ela vai te dar. Se você deixar realmente acumular, depois para você desfazer mesmo, com essas 2 incisões do lado para-incisionais, você já não consegue mais resolver e aí tem que partir para cortes maiores em outros locais e a gente já acaba comprometendo tanto o ato cirúrgico, às vezes, quanto o pós-operatório, o paciente sai com aquele olho um pouco mais inchado, né, Bruna? Isso. A incisão, ela tem alguns pulos do gato, vamos colocar assim, e a gente sabe que a incisão realmente é um ponto-chave da cirurgia. A localização dela, então ela não ficar muito anterior demais, nem muito posterior demais. Quando a incisão fica muito anterior demais, você acaba que pode hidratar mais essa córnea quando você está fazendo a faco ou a IA. Na hora que você for selar essa incisão também, você pode acabar hidratando a área mais ali paracentral da córnea, que você não gostaria de hidratar, para não ter nenhuma interferência no resultado pós-operatório imediato. Quando você faz ela também mais posterior do que o ideal, você acaba aumentando o risco de ter hérnia de íris e dificuldade de selar. Um outro ponto importante em relação à incisão é o tamanho dela. Então, você não quer que essa incisão seja longa demais, também você não quer que ela seja curta demais. Então, são tantas variáveis em relação a fazer a incisão, que é o que eu sempre volto na hora que a gente está falando de ensinar a incisão. É um ponto que precisa realmente de atenção, porque vai definir toda a sua cirurgia. Então, se você tiver, por exemplo, uma incisão que ela ficou muito posterior e está tendo hérnia de íris, de repetição, muitas vezes sutura essa incisão e refaz em outro lugar de maneira adequada, para evitar que o paciente fique aí sim com atrofia de íris naquele local, pode ter fotofobia depois, então pode ter dispersão de pigmento. Então são vários desfechos que você poderia ter evitado. E fala para mim sobre o tamanho da incisão que você costuma usar. Em relação a diâmetro, eu comecei fazendo incisão de 2,75, eu hoje opero com 2,4 e super satisfeita com 2,4. O que eu sempre gosto de pontuar na hora que a gente está falando de diâmetro de incisão é que é importante a pessoa saber o tamanho que ela está confortável como cirurgião de operar sem esgaçar essa incisão. Então, muito pior do que a gente fazer uma incisão grande
por exemplo, a grande aí 3 ou 275, planejada, então você está fazendo com uma lâmina e tudo que você usar a partir daí, lâmina barra Fenton, né? E tudo que você usar a partir daí da luvinha do Faco, a luvinha da IA, enfim, são adequados. E o injetor, o cartucho que você vai usar, é adequado para esse tamanho de incisão, ótimo. Então, você não vai ter um esgarçamento da incisão. É muito pior você começar com a incisão, tentar, por exemplo, fazer um 2.4, um 2.2, e aí acabar esgarçando essa incisão ou manipulando ela excessivamente depois, porque seu instrumental não está adequado para esse tamanho de incisão. Então, é muito pior você esgarçar uma incisão, você tem muito menos controle em relação ao astigmatismo que você vai induzir com isso, como essa córnea vai cicatrizar, do que se você já desde o começo fizer uma incisão do tamanho adequado para o que você está planejando. E pontuando o que você falou, se você faz ela mais posterior do que deve e esgarça ela para você selar, muitas vezes vai ficar mais difícil, né? Exato. Então, isso é um ponto para... E é interessante porque a gente está falando aqui e de forma tão meticulosa, destrinchando certos cuidados que precisam ter, e o primeiro ponto que a gente levantou é que a incisão, às vezes, ela não é feita com a máxima atenção. Né? Então, às vezes, você faz aquele primeiro passo com uma atenção não 100% e depois as complicações aí, resultado final cirúrgico acaba ficando comprometido. O que seria uma incisão perfeita para você? Eu sei que você costuma chegar a quase beijar ali os vasos perilimbares, né? E sobre fala um pouco também sobre a incisão em 3 planos. Ela realmente acontece? Ela acontece só em livro? Ou só na nossa cabeça que a gente acha que a gente realmente adquiriu ela? Como é que você percebe? Faz um balanço aí também com os residentes também quando estão aprendendo sobre isso, sobre essa importância de fazer uma incisão autoselante. Veja, a incisão em 3 planos, eu sinceramente acredito muito nela no Fenton, em que você faz um OCT de córnea no pós-op e você vê os 3 planos. Na incisão feita manualmente, é muito difícil de você obter 3 planos. Você geralmente, por mais que você tente, você obtém, por exemplo, 2 planos, entendeu? Então, quando eu faço a minha incisão, é uma cirurgia laser, eu planejo ela triplanar, realmente, e o laser nos dá essa precisão. Na hora que eu vou usar uma lâmina para fazer uma incisão, em geral, eu entro com ela já em 2 planos. Então, realmente, eu não acho que eu não faço aquele sulco inicial para depois fazer a incisão em mais 2 planos, entendeu? Eu entro realmente de uma vez e aí depois aprofundo. Então, entro de uma vez e aprofundo em voz, não fica legal. Mas tá todo mundo olhando para cima, agora pensando como é que você faz. Mas assim, eu entro, vamos dizer assim, numa angulação... Não é paralelo à córnea, porque ele vai entrar, mas um pouco acompanhando a curvatura da córnea, vamos dizer assim, e depois realmente paralelo à íris. Então fica uma incisão em 2 planos. Importantíssimo, tamanho de túnel da incisão, para não ficar realmente, como eu estava falando, muito curto nem muito longo. E aí tem que ter esses cuidados. Cuidado também em usar uma lâmina adequada. Então, ótimo, mesmo quando a gente fala... Era esse ponto que eu queria que você trouxesse, porque quando a gente está falando de um serviço de residência médica, e quando a gente faz, na verdade, essa divisão entre particular e o serviço, o SUS, de uma forma geral, a gente sabe que o material, às vezes, pode variar muito. E uma incisão que não está própria para ser feita, você pode saber a técnica como um todo, você não vai conseguir fazer uma incisão da forma adequada, né? E muitas vezes isso pode até combinar com uma complicação cirúrgica, como eu já vi acontecer. Às vezes a gente forçar ali, na hora que sai, vai tudo de uma vez, pega aquela cápsula, isso acontece. Então, fala pra gente também sobre isso, é importante, por exemplo, você ter uma incisão própria de diamante, alguma coisa nesse sentido? É importante você estar atento de como aquela lâmina, seja de diamante, de safira ou descartável, está fazendo o corte. Então, mesmo, vamos dizer assim, qual é o instrumento mais caro desses todos? Seria a de diamante. Mas mesmo a de diamante tem uma vida útil. Então, você precisa estar sempre atento na hora de estar realizando essa incisão para ter certeza que a lâmina, seja qual lâmina você esteja usando, está fazendo aquela incisão como deveria. Perfeito. Eu acho que é importante, eu levantei isso, porque quando a gente vai comprar a primeira vez a caixa cirúrgica, a gente sempre fica na dúvida, vale a pena investir ou não numa lâmina para complementar a caixa, e eu sinceramente defendo muito que sim, principalmente no começo.
né? Se você começa a dirigir num carro que a terceira marcha não passa direito, você vai ter mais dificuldade para aprender a dirigir. E isso se contempla também dentro da cirurgia. Visto dentro dessa parte mais física, você entrou dentro do olho, você tem algumas complicações que podem acontecer. Às vezes a incisão fica um pouco mais curta, às vezes ela fica um pouco mais longa. Fala pra gente sobre as complicações que você já teve num túnel não adequado e como que você se saiu dela. Uma preocupação que às vezes é minimizada, mas que é muito importante numa incisão mal feita, é a hérnia de íris. Então a hérnia de íris, ela pode suscitar N complicações a partir daí, então precisa realmente ser conduzida de forma efetiva. Na hora que você faz uma incisão curta e posterior, essa íris tende a realmente sair pela incisão, mesmo que o paciente não tenha, por exemplo, uma síndrome da íris flácida. Então, nesses casos, é muito importante ir pela paracentese com espátula de íris, porque o primeiro vamos dizer, instinto é você querer botar pela própria incisão principal essa íris de volta para dentro do olho, mas respira, repõe viscoelástico e aí vai pela paracentese e reposiciona essa íris onde ela deveria estar. Se você já vê que essa íris vai ficar saindo, é muito melhor fazer o que a gente mencionou há pouco. Sutura essa incisão e aí faz uma incisão num local próximo, no tamanho adequado, logicamente próximo, porém respeitando uma margem de segurança para você não acabar juntando duas incisões numa incisão muito maior do que o planejado. E aí sim, parte para um novo, é como se você estivesse recomeçando, com tudo, vamos dizer assim, uma nova chance para essa cirurgia não ter nenhuma dessas complicações. Porque na hora que você tem uma íris que hernia diversas vezes, como a gente estava falando, você pode ter uma atrofia dessa íris, essa íris pode ter uma diálise, então você pode acabar complicando uma cirurgia que muitas vezes é de rotina. É o que eu chamo de redução de danos. O dano já está feito, né? Você vai reduzir ele fazendo um novo ou tentando manter ali na própria incisão, porque isso também pode acontecer em tempos diferentes da faca. Se começa logo a herniar, realmente não tem por que ficar insistindo, que a gente sabe que uma lente, principalmente quando o paciente faz a escolha de uma lente multifocal, você ter uma rarefação iriana, você ter uma atrofia de íris, aquilo ali vai dar uma queixa para o paciente que você não vai ter como resolver depois. Ou para resolver vai ter muito mais dificuldade do que fazer uma incisão próxima ali. Falando de incisão, também é importante você, como a gente falou, a questão de todo o instrumental estar adequado para aquela incisão que você fez. Então, você fazer a incisão do diâmetro que você vai querer continuar depois disso em relação à luva do faco, luva da IA, o cartucho para injetar aquela lente. Isso tudo é muito importante, porque na hora que você está, por exemplo, fazendo a facoemulsificação e você tem uma incisão maior do que a luvinha do faco, você pode acabar tendo aí, e você acaba tendo uma perda de fluido que não deveria estar ocorrendo. Então, acaba gerando mais turbilhamento, mais líquido injetado dentro do olho, mais turbilhamento na câmara anterior. Então, o ideal realmente é você estar com tudo isso, com toda essa parte da fluídica de forma adequada para aquela cirurgia. E para a fluídica estar adequada, um dos pontos muito importantes é esse tamanho da incisão em relação ao tamanho da luvinha que você vai usar, seja de faco, seja de IA. Então, isso tudo é muito, muito importante. E mais um ponto importante em relação à incisão é, você chegou no final, outro cenário, né? Você chegou no final da cirurgia, tentou selar a incisão só com hidratação, só selar de forma muito tranquila e você vê que não está conseguindo selar. Em vez de você ficar hidratando essa córnea de forma excessiva, esse é um dos cenários que é muito melhor você dar um ponto nessa córnea e aí você evita de estar no primeiro DPO com aquela córnea demasiada, cheia de dobras de DCM por fluido excessivo que foi injetado na hora da cirurgia desnecessariamente. Então, se você fez a sua incisão, ela funcionou durante toda a cirurgia, mas no final, na hora que você vai hidratar, você vê que existe essa dificuldade dela selar. A gente fala do babando, né? Se a incisão tá babando um pouquinho, e a gente sabe que o babar é o prenúncio do caos, porque os índices de endoftalmite aumentam significativamente quando você não toma o devido cuidado. Exatamente. Eu acho que talvez seja um dos momentos onde você mais deve parar tudo que você tá fazendo e realmente ver se aquela incisão tá 100% selada ou não, se aquela porta tá fechada, para que o caos não possa acontecer, né, Bruna? Isso eu acho que é um ponto que a gente bate bastante com os alunos lá na fundação, é tomar muito cuidado com esse último passo.